Um ser alienígena altamente inteligente, um demônio interdimensional cujo propósito é dominar a Terra. Um ser cósmico extremamente poderoso que busca destruir todo o multiverso. Uma entidade divina com poderes praticamente ilimitados e uma criatura imparável e incontrolavelmente violenta. Ficou curioso? Então segura aí que agora eu vou te contar tudo. Fala Mega Ultras, beleza? Rodrigo na área. Então, assim como eu, tenho certeza que você também é apaixonado pelo universo da DC Comics. E para toda história incrível de super-herói, é necessário um terrível vilão para servir de ameaça. Por isso, eu resolvi criar uma série de origem dos 10 vilões mais bravos da DC. Só para deixar claro, nesse vídeo eu vou abordar apenas um pequeno resumo de cada um desses vilões e sua importância no universo da DC. Porém, nas próximas semanas irei abordar cada um deles em vídeos separados, iniciando um novo quadro Origens, onde serão abordadas as origens de vários personagens das HQs. E galera, aproveitem o super poder de vocês para mandar aquele mega like, a ultra inscrição e a mega ultra ativação do sininho para receber as notificações, beleza? Desde já, muito obrigado! Estaremos cada vez mais próximos de nos tornar uma grande comunidade. Agora já falei demais, né? Vamos seguir para o assunto principal do vídeo. O Anti-Monitor é um poderoso vilão do universo da DC Comics que apareceu pela primeira vez na história em quadrinhos Crise nas Infinitas Terras, criado por Mark Hoffman e George Pérez. A origem do Anti-Monitor remonta ao início do multiverso da DC, um conjunto de realidades paralelas habitadas por versões diferentes aos heróis e vilões. O Anti-Monitor vem de um universo oposto ao nosso, conhecido como universo da antimatéria, onde a antimatéria é dominante em vez da matéria. Esse universo era governado pelo Anti-Monitor, que buscava consumir toda a matéria positiva do multiverso para fortalecer o seu poder. E galera, ele iniciou toda a sua campanha de destruição, eliminando mundos e absorvendo suas energias. Seu objetivo final era consolidar todas as realidades em uma só, onde ele seria o único ser existente. A batalha entre o Anti-Monitor e os heróis do multiverso ocorreu durante a Crise nas Infinitas Terras. Ele demonstrou poderes cósmicos incríveis, manipulando a energia antimatéria e destruindo mundos inteiros. No entanto, os heróis conseguiram se unir e, com sacrifícios significativos, conseguiram derrotar o Anti-Monitor, o aprisionando em uma dimensão negativa. Brainiac apareceu pela primeira vez em 1958. Na história em quadrinhos Action Comics 242. A origem do Brainiac passou por várias alterações ao longo dos anos, mas a versão mais comum aceita é a seguinte. Brainiac é um ser alienígena altamente inteligente e tecnologicamente avançado. Ele vem do planeta Colum, um mundo cujos habitantes são conhecidos por sua grande inteligência e no conhecimento científico. No entanto, diferentemente dos seus compatriotas, Brainiac tornou-se um ser malévolo e ganancioso. Galera, originalmente, Brainiac era um cientista chamado Vrildox. Ele começou a realizar experimentos no seu próprio cérebro para aumentar ainda mais a sua inteligência. Mas isso teve efeitos colaterais indesejados. Sua pele, por exemplo, ficou verde, sabe? Ele adquiriu habilidades cibernéticas como a capacidade de se conectar a máquinas e obter o conhecimento instantaneamente. E com isso, Brainiac decidiu usar toda a sua inteligência e tecnologia avançada para viajar pelo universo, encolhendo cidades inteiras, coletando-as em frascos para obter conhecimento e poder. Cara, ele é muito louco, né? Ele se tornou obcecado para coletar as maiores realizações culturais e científicas de cada planeta, antes mesmo de destruí-los. Mas assim, a origem e a história do Brainiac foram reinterpretadas e expandidas em várias ocasiões nos quadrinhos, programas de TV e outras mídias da DC Comics. No entanto, a sua essência como um ser alienígena altamente inteligente e perigoso, em busca de conhecimento e poder permanente, como um elemento central da sua caracterização. Trigon você já conhece, né? Ele é um vilão da DC Comics que apareceu pela primeira vez em Novos Titãs número 2, em 1980. Ele foi criado por Mark Hoffman e George Pérez. A origem de Trigon é relacionada a um plano extradimensional e envolve elementos demoníacos. Ele é um ser demoníaco extremamente poderoso, conhecido como o Demônio das Sombras.
Ele vem de uma dimensão maligna, sabe, chamada Azarat, onde seu domínio de terror e sofrimento prevalece. Trigon é retratado como um ser de aparência demoníaca, com uma pele vermelha, chifres, olhos brilhantes e uma presença intimidadora, cara. Galera, a origem de Trigon se iniciou há milênios atrás, quando ele fez um pacto com uma feiticeira de Azarat. O pacto garantia que Trigon garantisse acesso à dimensão terrestre quando um de seus descendentes alcançasse a idade adulta. E esse descendente você já sabe quem é, né? É Ravenna, uma personagem que se tornou uma das integrantes dos Novos Titãs. Ao longo das histórias dos Novos Titãs, a ameaça de Trigon cresce e ele tenta repetidamente invadir a Terra. E aí você já sabe, os Titãs e a Ravenna são confrontados com a tarefa de enfrentar o seu poder formidável e impedir a sua ascensão. Galera, a batalha contra Trigon geralmente envolve elementos de luta contra demônios, magia e confronto dos heróis com as suas próprias fraquezas e medos. Galera, agora nós vamos falar dele, Lex Luthor. Lex Luthor é um dos principais vilões da DC Comics e é um arqui-inimigo do Superman. Sua origem e história foram retratadas de várias maneiras ao longo dos anos, mas geralmente envolvem sua origem humana e a sua obsessão para superar o Superman. E a versão que a galera mais conhece da origem do Lex Luthor é a seguinte. Lex Luthor nasceu em Metrópolis como Alexander Joseph Luthor. Desde cedo, ele demonstrou um incrível intelecto e habilidades científicas excepcionais. Ele se tornou um empresário de sucesso e fundou a LexCorp, uma empresa poderosa e influente. No entanto, Lex Luthor desenvolveu um ódio intenso pelo Superman, vendo-o como uma ameaça à humanidade e uma figura de poder que deveria ser controlada. Ele ressentiu o fato de que alguém com habilidades sobre-humanas era celebrado como um herói, enquanto ele, com seu intelecto superior, não era devidamente reconhecido. Lex Luthor utiliza sua inteligência e recursos financeiros para se tornar um dos vilões mais perigosos do universo da DC. Você já conhece, você já sabe, né? Ele cria avançadas tecnologias, armaduras poderosas e exércitos de seguidores para enfrentar o Superman e alcançar o seu objetivo de provar que os seres humanos são superiores aos seres superpoderosos. O Coringa, galera! O Coringa, você já sabe quem é, né? Ele é um dos vilões mais icônicos e perturbadores do universo da DC Comics. A sua origem é frequentemente retratada como misteriosa, deixando espaço para interpretações variadas e múltiplas versões ao longo dos anos. No entanto, uma das histórias mais famosas que exploram a sua origem é a graphic novel Batman: A Piada Mortal, escrita por Alan Moore e ilustrada por Brian Boland. E de acordo com essa história, galera, um homem que se tornaria o Coringa era um comediante falido chamado Jack Napier. Ele lutava para sustentar sua esposa grávida e decidiu, infelizmente, participar de um assalto a uma fábrica de produtos químicos para ganhar dinheiro. Durante o assalto, ele é traído por seus parceiros de crime e é confrontado por ninguém mais, ninguém menos que o Batman. E enquanto ele tentava escapar do Cavaleiro das Trevas, Jack acidentalmente cai em um tanque de produtos químicos. A exposição a essas substâncias corrosivas transforma sua aparência e o enlouquece, deixando sua pele branca, cabelos verdes e lábios vermelhos permanentemente, criando a imagem grotesca e distorcida do Coringa. A experiência traumática afeta profundamente a psique de Napier, levando-o a abraçar a loucura e se tornar o Coringa, um criminoso psicopata cujo único propósito é disseminar o caos e terror em Gotham City. E é aquilo, na cabeça dele, ele não tem motivação clara, além de buscar o caos absoluto e provar que qualquer pessoa pode ser empurrada para a insanidade. Uma outra versão do Coringa foi apresentada em Batman, o Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Nessa versão, é dito por ele que a origem da sua loucura são frutos dos maus tratos e abusos sofridos na infância por parte de seu pai. E galera, é importante ressaltar que a origem do Coringa é frequentemente representada como não confiável, já que o próprio personagem fornece diferentes versões da sua história de origem ao longo das histórias em quadrinhos. E tudo isso contribui para a natureza enigmática do Coringa e faz parte do apelo e mistério em torno do personagem. E Mega Ultra, se você ainda tá aí, significa que você tá curtindo esse vídeo, beleza? Então, se você é fã e quer ajudar o nosso trabalho, não deixe de dar aquele like. Já deu? Pô, valeu, cara! E se você ainda não foi inscrito, por favor, considere se inscrever aí para ajudar a gente a chegar na nossa meta de 1000 likes, de 1000 inscritos, quer dizer. Desculpa, tô até errando de tão emocionado que eu fico com esse canal. Obrigado, cara! Vamos voltar pro vídeo.
o exterminador Slade Wilson. Ah, cara, esse cara é guerreirão. Slade Wilson, também conhecido como o exterminador Deathstroke, é um vilão e anti-herói da DC Comics. A sua origem está diretamente ligada a uma história envolvendo um passado militar e uma experiência que o transformou em super soldado. Slade Wilson era um soldado de elite nos Estados Unidos, conhecido por suas habilidades excepcionais em combate e estratégia. Ele participou de diversas missões perigosas e acabou se destacando em seu serviço militar. E aí que está o segredo. Durante um experimento secreto do governo, conhecido como Programa Soldado Total, Slade foi submetido a uma série de procedimentos que visavam melhorar suas habilidades físicas e mentais. Ele recebeu um soro experimental que aumentou sua força, velocidade e resistência, além de aprimorar suas habilidades cognitivas e regenerativas. Assim como na história do Capitão América, o resultado desses experimentos transformou Slade em um super soldado, tornando-o praticamente invencível e um mestre em todas as formas de combate. No entanto, diferentemente do que aconteceu com o herói da Marvel, o soro também afetou a sanidade de Slade e aumentou seu desejo de violência e conquista. Slade acabou adotando o nome de Exterminador e começou uma carreira como mercenário e assassino profissional. E é aquilo, galera, ele se tornou um dos melhores combatentes do mundo e um dos adversários mais perigosos para muitos heróis da DC Comics, incluindo, sabe quem? O Batman e os Jovens Titãs. Falar de vilões da DC e não falar do Sinestro é brincadeira, né? Galera, o Sinestro é um vilão principalmente associado aos Lanternas Verdes. A sua origem está intimamente ligada à sua transformação de um dos maiores heróis do corpo dos Lanternas Verdes em um dos seus maiores adversários. Tal Sinestro era um distinto membro do corpo dos Lanternas Verdes, um grupo intergaláctico que mantém a paz e protege o universo usando anéis de poder alimentados pela força de vontade. Inicialmente, Sinestro era reconhecido como um dos Lanternas Verdes mais eficientes e temidos, conhecido por seu senso de justiça implacável e sua dedicação à ordem. No entanto, com o tempo, os métodos extremos e ditatoriais de Sinestro começaram a emergir. Ele acreditava que a única maneira de manter a paz era governar através do medo e da opressão. Galera, ele abusava do seu poder como Lanterna Verde e usava o seu anel para poder subjugar a população dos planetas que ele deveria proteger. Mas assim, quando a sua tirania foi descoberta, Sinestro foi expulso do corpo dos Lanternas Verdes e banido para o Antimundo. Lá, ele encontrou uma força de energia negativa chamada o Medo, representada pelo Espectro do Medo ou o Anel do Medo. Sinestro assumiu o anel e se tornou o líder da Sinestro Corps, um grupo de lanternas amarelos cujo poder é baseado no medo. Sinestro acabou se tornando um dos principais inimigos da corporação dos Lanternas Verdes e do próprio Hal Jordan, o Lanterna Verde da Terra. Ele busca impor sua visão autoritária do universo, espalhando o medo e a submissão. Galera, o Sinestro é conhecido pela sua astúcia, estratégia e a sua capacidade de manipular e controlar o medo das pessoas. E agora, galera, sem dúvida, você sentiu falta desse aqui no filme do The Flash. Inclusive, você já viu o nosso vídeo da análise completa do filme The Flash? Ainda não? Então tá esperando o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui ou aqui, eu acho que é aqui, né? Pra você conferir depois esse vídeo. Conto com você, hein? Vamos nessa! O Flash Reverso, também conhecido como Elbart Twain, é um dos principais vilões de The Flash no universo da DC Comics. A sua origem está diretamente ligada a uma obsessão doentia pelo Barry e ao desenvolvimento dos poderes e velocidades semelhantes ao do Flash. Elbart Twain nasceu no século 25, em uma época em que o Flash era uma figura lendária e reverenciada. Twain sempre foi obcecado pelo herói e dedicou-se a estudar a vida de Barry Allen, o Flash da Era de Prata. Utilizando tecnologia futurista, Twain conseguiu replicar os poderes de velocista do Flash, mas de forma distorcida. Ele descobriu uma maneira de viajar no tempo e decidiu voltar no tempo para se tornar o maior fã admirador do Flash. No entanto, ao chegar no passado, Twain descobriu que o Flash era um herói falível e com suas próprias falhas. E a galera, foi aí que deu o boom na cabeça dele, né? Essa revelação desencadeia uma obsessão doentia em Twain. Ele se tornou obcecado para provar que ele era o maior Flash de todos os tempos e poderia superar o Barry Allen. E no processo disso tudo, ele acabou adotando o nome de Flash Reverso,
e começou uma carreira como vilão usando seus poderes de velocidade para cometer crimes e atormentar a vida do Flash. E não poderíamos deixar de falar nessa lista sobre o Apocalipse, né, galera? O Doomsday. Cara, o Apocalipse, ele é conhecido como ser responsável pela morte do Superman, certo? A sua origem está diretamente ligada a um passado violento de experimentos de clonagem. Galera, o Apocalipse foi criado em Krypton, o planeta natal do Superman, centenas de milhares de anos atrás. Ele foi o resultado de um projeto de criação de uma arma biológica supremamente poderosa. Galera, os cientistas de Krypton buscavam criar o ser mais resistente e invulnerável possível, submetendo-o a uma série de experimentos brutais e expedições em um ambiente hostil. Cara, e o mais bizarro é que cada vez que o Apocalipse era morto, o seu corpo era clonado e aprimorado para que ele se tornasse resistente ao método que o matou anteriormente. E esse processo se repetiu várias e várias vezes, resultando em um ser extremamente adaptável e imune a muitas formas de ataque. Mas apesar dele ser uma arma imparável, o Apocalipse também era uma criatura completamente incontrolável e violenta. Ele escapou do laboratório de Krypton e iniciou uma jornada de destruição pelo planeta. Posteriormente, Apocalipse foi aprisionado em uma cela feita de uma forma de energia chamada aço contínuo e foi lançado ao espaço, onde ficou à deriva por milhares de anos até chegar aqui, na Terra. E assim, quando Doomsday chegou à Terra, ele continuou sua fúria desenfreada, enfrentando inúmeros heróis, incluindo o Superman. Sua força e resistência eram tão grandes que ele foi capaz de lutar de igual para igual com o Homem de Aço, resultando na lendária batalha que culminou a morte, aparentemente, do Superman. E assim, galera, o Apocalipse teve uma origem diferente retratada em Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Nessa versão, ele é uma criação do Lex Luthor, feita a partir da tecnologia presente nos destroços da nave kryptoniana e da fusão do seu DNA com as células kryptonianas do falecido General Zod. E galera, vamos falar agora do Spectre. Esse não é exatamente um vilão, mas sem dúvida é um dos anti-heróis mais poderosos do universo da DC. O Spectro é um poderoso ser sobrenatural. A sua origem é uma história de tragédia e redenção. A história do Spectro começa com Jim Corrigan, um detetive da polícia de Nova York na década de 1940. Corrigan foi brutalmente assassinado por gangsters, que o prenderam em uma caldeira de cimento e o jogaram no rio. No entanto, a entidade celestial conhecida como o Vingador Infinito escolheu Corrigan como seu hospedeiro mortal. O Vingador Infinito deu a Corrigan uma segunda chance de vida, ligando a sua alma ao espectro do poder divino da vingança. Corrigan se tornou um hospedeiro humano do Espectro, um ser onipotente e quase mortal, encarregado de executar a justiça divina e punir os culpados. Como o Espectro, Jim Corrigan recebeu poderes extraordinários, incluindo força sobre-humana, invulnerabilidade e a capacidade de manipular a realidade. Mas galera, ao longo dos anos, diferentes indivíduos assumiram o manto do Espectro. Mas a história de Jim Corrigan como seu hospedeiro original permanece uma parte essencial da sua origem. O Espectro opera em uma escala cósmica, envolvendo-se em batalhas épicas contra forças malignas e protegendo o equilíbrio entre o bem e o mal. Galera, com isso encerramos nossa lista de maiores vilões da DC. Talvez você esteja aí doido, desesperado, né, indo lá comentar: Rodrigo, pô, cadê o Darkseid? Mas calma, Mega Ultra, eu sabia que você ia sentir falta dele na lista. E sabe por que eu deixei ele de fora? Porque a gente já fez um vídeo lá no início do canal, cara, eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos, entendeu? Se você puder, vai lá dar uma conferida, eu acho que você vai gostar. Não repara que eu tava bem travado ainda, assim, eu tô me destravando aos poucos, né? Sabe como é que é? Não é fácil ficar na frente de uma câmera. Mas se você puder ir lá, dessa moral, eu ia ficar muito agradecido. E no mais, eu queria agradecer você por todo o apoio que você tem dado no nosso canal. Nos vemos nos próximos vídeos, valeu? Fui!